Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pode Mais. Com saúde mental, a gente não pode brincar. Estima-se que a cada 4 jovens, 1 possui depressão ou ansiedade. Esses números, em termos matemáticos, correspondem a 35% da juventude do Brasil. Esse número está se agravando devido à pós-pandemia do novo coronavírus. Conversando melhor a respeito de saúde mental, psicologia e ambiente escolar saudável, nós estamos com a Marília Alves dos Santos, que é professora universitária da Faculdade Edu Vale de Varé, que vai nos orientar melhor a como construir o ambiente escolar mais saudável. Marília, é um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar o convite. E eu vou pedir que você se apresente para quem está nos assistindo. Bruno, eu agradeço o convite, obrigada por me chamar para estar aqui. Eu sou a Marília, eu sou psicóloga, já tem um tempinho que eu trabalho como professora do ensino superior. As minhas áreas principais de estudo e pesquisa sempre foram a psicologia ali na interface com a educação. Então, o meu mestrado é nessa área, em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, e sempre com uma preocupação um pouco maior de discutir os processos que acontecem dentro da escola. Dentro da escola, porque o ambiente escolar hoje, desde o nosso nascimento a poucos meses de vida, até a pós-faculdade, onde a gente passa a maior parte da nossa vida, A vida inteira. Eu brinco com os meus alunos que quando a gente fala de políticas públicas no Brasil, por exemplo, a gente às vezes pode passar a vida sem procurar o sistema público de saúde ou o sistema de assistência social, mas a gente não escapa à educação. Então todos nós estamos dentro das escolas e passamos a maior parte da nossa vida ali dentro, né? Por isso a importância da gente discutir um ambiente escolar saudável. Inclusive, muitos pais estão deixando para a escola o ambiente escolar e a educação dos seus filhos, né? Também, e tem uma Bruno, confusão entre educação escolar e educação familiar, né? Perfeito, Bruno. A gente diz que a educação que a família nos dá, a educação que os amigos, que a comunidade mais próxima é a educação primária. Essa é uma educação dos valores, das normas, da cultura. A escola, ela trabalha com um tipo específico de educação, que é a educação escolar. A educação escolar é aquela que precisa de sistematização. Ela é um pouco burocrática, no bom sentido da coisa. Ela é uma educação organizada, pensada, planejada para trabalhar com aqueles conteúdos que a gente não aprende no dia a dia. Conteúdos científicos, artísticos, filosóficos. Esse é o papel da educação, né? Por isso que a gente tem que saber qual é a especificidade da escola, inclusive para a gente saber o que a gente precisa cobrar dela. Principalmente nesse período que agora nós denominamos, né, de pós-novo coronavírus, que a gente não sabe se ainda é um pós-novo coronavírus, as pesquisas têm identificado um aumento nos sintomas de ansiedade e depressão nos jovens, tá? Claro que esse número, ele pode ser maior ou menor, tá? Uma vez que a gente não sabe a metodologia do diagnóstico feito naquela criança, tá? O que tem, fora o novo coronavírus, tá, agravado isso nos jovens? Essa é uma pergunta importantíssima, Bruno. Além das pesquisas mostrarem isso pra gente, quando a gente está no cotidiano da escola e a gente conversa com professores e gestores, eles mostram pra gente que os alunos estão mais ansiosos, mais preocupados, estão com a autoestima mais baixa. Isso tudo pode influenciar no desempenho acadêmico, por isso é importante a gente debater. Além da pandemia que a gente enfrentou, que foi um contexto de muitas mudanças, muitas adaptações, e isso gera na gente uma preocupação, a gente tem percebido que os nossos jovens têm sido cada vez mais difícil a inserção profissional deles e a inserção no ensino universitário. Essa insegurança tem gerado um certo desconforto, então? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes eles não têm uma perspectiva de futuro, né? Às vezes eles não têm acesso ao ensino superior, às vezes a escola não consegue proporcionar uma educação tão boa para ele prestar um vestibular, para ele concorrer com as outras pessoas. Isso gera nele sintomas de preocupação, às vezes aumenta a ansiedade e pode estar atrelado também com a própria cobrança da escola, da família, para que ele tenha um desempenho alto. Isso tudo pode prejudicar a percepção dele e a forma como ele relaciona com a escola. Pais com saúde mental consideradas não saudáveis, tá? Acredito que todo mundo tenha algum conflito interno. Vai refletir no filho ou não? Depende do caso. Pode ser que reflita, pode ser que esses pais estejam com muitas dificuldades e precisem de uma assistência, de um apoio. E a criança absorve. Isso, a criança percebe, né? Às vezes a gente acha que as crianças são muito ingênuas, que elas não entendem o que está acontecendo, mas elas entendem.
Então pode ser que influencie, mas pode ser também que mesmo que esses pais eles estejam adoecidos, isso não interfira na criança, porque pode ser que eles consigam organizar o ambiente escolar de modo que não prejudique ou não afete muito essa criança. As pesquisas, elas são bem precisas, tá? Quando eu falo nessa, não sei se o termo correto é enfermidade, tá? Mas nesse adoecimento, que é a ansiedade e a depressão, tá? Elas são doenças sociais ou adquire conforme o modo de viver, com o modo a sociedade está, ou a gente vai nascer com isso? Essa pergunta, Bruno, eu não acho tem que resposta. Não, ela tem uma resposta, mas a resposta depende da abordagem de psicologia que trabalha com o tema. Então, na psicologia, a gente tem o que a gente chama de abordagens, que são como se fossem teorias a partir das quais a gente interpreta o fenômeno. Então, pode ser que algumas teorias digam que a ansiedade, que a depressão tenham um fator muito mais biológico na sua origem. Outras abordagens dirão que a ansiedade... Biológico seria para quem está assistindo interno. Interno, né? Algo que a gente nosso do nasce organismo, com ele, né? Do organismo, perfeito. Outras abordagens vão dizer que são adoecimentos psíquicos, né? Que são culturais. Da sociedade, conforme o modo sociedade, que não, a gente não nasceu com ele, mas a gente adquiriu ou a gente passou a ter à medida que a gente foi convivendo com relações adoecedoras. Com base nisso tudo, e como a gente sabe que a criança no dia a dia, tá? De manhã, hoje em dia integral, até a noite, passa a maior parte do tempo na escola, tem a Lei 13.395, que é uma lei de 2019, durante o governo Bolsonaro, que institui o seguinte: o papel obrigatório dos psicólogos e das assistentes sociais dentro das escolas. Não menciona escola pública, particular, é rede de ensino, não importa qual. Como que as políticas públicas, o SUS mesmo, o Ministério da Educação, tem conseguido construir isso de forma efetiva? O que a gente tem acompanhado é que não tem sido tão bem construído de forma efetiva assim. Essa lei é uma lei de 2019, ela tinha 1 ano para sua implementação, Sim. Mas até hoje não foram todas as redes de ensino que conseguiram fazer essa efetivação. Então a gente tem acompanhado alguns municípios que têm contratado psicólogos e assistentes sociais, às vezes para atuar direto na escola, às vezes um profissional para o município todo, e a gente tem algumas tentativas estaduais de contratar profissionais para fazer esse atendimento. De modo geral, a gente ainda não tem um destaque, uma cidade ou um estado que tenha sido exitoso nesse novo desafio de contratação. Um modelo de referência, a gente não tem no Brasil Esse modelo de referência, até o momento, eu desconheço. Acredito que não chegamos lá ainda. E você acha, por exemplo, que se essa lei não fosse tão tardia, tá? Poderia evitar esses massacres que a gente assistiu nas mídias, em escolas? Ou teria uma porcentagem menor, tá, desses índices tão altos de adoecimento mental? Eu acredito que contribuiria muito, Bruno. Essa lei, o projeto de lei é de 2000, levamos quase 19 20 anos. 2 décadas para... 2 décadas para ser aprovado. E aí a gente teve um episódio lá em 19, que foi um incidente numa escola em Suzano, que inclusive mobilizou a aprovação dessa lei. Que virou aquela comoção. E aí a gente entendeu a importância do profissional de psicologia e assistente social nas redes de ensino. Se esses profissionais estivessem há mais tempo na escola, eu acredito que a gente não teria tantos episódios assim, porque o nosso trabalho no contexto escolar é um trabalho de prevenção e promoção de saúde mental, promoção de ensino e aprendizagem. A gente trabalha a médio e longo prazo. A gente queria, né, que o nosso trabalho fosse ali quase como um trabalho mágico, a nossa presença ali já resolve, mas não é. Sendo a médio e longo prazo, a gente desenvolve projetos com uma perspectiva de lá na frente colher resultados. Então, certamente, os profissionais dentro das escolas trabalhariam para garantir aprendizagens melhores, para garantir melhores processos de ensino, para garantir a integração dessa comunidade escolar. Seria um corpo multidisciplinar, correto? Multidisciplinar e a atuação na escola não só com os alunos, com toda a comunidade escolar, professores, gestores, funcionários. Marília, falando ainda da atuação do psicólogo dentro da escola, tá? Como que as escolas estão lidando hoje com o cyberbullying? Principalmente que hoje a gente vê muitos bordões, muitos memes, principalmente em rede social, e os jovens têm acesso às redes sociais, tá? Aquele famoso meme, terapia em dia. O jovem está mais consciente da importância da saúde mental, apesar do número estar maior? Eu acho que sim, Bruno.
a rede social, ela tem uma dupla função, né? Ou é boa ou é ruim também. Isso, ela faz o jogo duplo, né? Ela leva mais informações para as pessoas que antes não tinham acesso, Sim. mas ao mesmo tempo ela às vezes leva informações que não são de tanta qualidade assim. O cyberbullying é um fenômeno que tem acontecido, tem prejudicado os processos de aprendizagem na escola, sim. No ensino superior também, né? Importante No mencionar. ensino superior também isso acontece. E é importante que a escola cuide disso, que a escola lide com isso de forma séria, né? A gente entende que dentro da escola a gente não separa inteligência, pensamento, cognição do afeto. A gente entende que os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles estão juntos e impregnados aos nossos pensamentos. Então, como a gente aprende se a gente não se sente feliz naquele ambiente, se a gente não se sente pertencente? A gente não se desenvolve, né? A gente não se desenvolve como poderia. E qual que seria o modelo ideal de escola? Essa é a pergunta de milhões. Mas a gente tem várias metodologias de ensino. Sim. Tem aquele ensino tradicional, tem a pedagogia Waldorf, tem escolas bilíngues, então a gente é plural, né? No Brasil plural. não é padrão, mas o ensino público adotou aquela metodologia, Paulo Freire, que a gente sabe. Mas qual seria o primeiro passo para idealizar e ser mais saudável? Até mesmo mais prazeroso para a pessoa ir à escola? Eu não vou me arriscar aqui em citar um autor, Bruno. Eu acho que até o próprio Paulo Freire, nem todas as escolas assim assumiram, né, essa pedagogia. Não vou me arriscar a dizer uma, mas eu acho que a gente pode entender que a escola dos sonhos é aquela escola em que todos os alunos podem ser quem são, se expressar da forma como a sua identidade manda, em que os professores e os alunos eles estejam no mesmo patamar dialógico, mas em que o conhecimento científico seja muito valorizado. O aluno tem que aprender o conhecimento teórico, científico, pela teoria e pela prática. E aí ele tem que se sentir pertencente àquela escola. Tem alguns autores que utilizam uma expressão que eu gosto muito, que a escola não é só escola, é um centro de cultura para a comunidade. Esse é o meu modelo ideal. Vamos ver se um dia a gente chega lá. O meu também. Vamos continuar sonhando nós dois com isso, que eu acredito na educação. Acredito nos jovens, eu acho que essa geração nova é o futuro nosso, do nosso país, futuro mundial. Agradeço demais o bate-papo, a sua presença. Eu te agradeço. Por estar aqui conosco no Pode Mais. Marília, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho ou te conhecer, te acessar, qual é a sua rede social? Minha rede social principal é o Instagram. Podem seguir lá, Marília AS Prof. Prof com F mudo. Aí quem me seguir lá vai conhecer um pouquinho mais do cotidiano da docência, alguns conteúdos legais sobre psicologia, sobre educação. Muito bacana, muito obrigado novamente. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Esse episódio e outros estão disponíveis pelo aplicativo Nova Serrana Play. Agradecemos o Atro Café por nos proporcionar esse espaço tão aconchegante e agradável. Um abraço e até o próximo episódio.